Fala galera, chegando com informação importante sobre esta notificação extrajudicial que foi feita pelo Fábio ao Ronaldo. O que eu consegui apurar, busquei conversar com muitas pessoas, com muitos especialistas. Claro que a lei da SAF, lei de clube e empresa, é ainda muito nova, mas vou tentar explicar o que eu consegui apurar, o que é o entendimento, o que cada parte considera, enfim, é uma informação muito importante. E com calma vamos tentar, e ao longo também de todo esse processo, trazer a informação da forma mais clara possível, mas realmente procede a uma notificação extrajudicial, que isso significa que ainda não é uma ação contra o Ronaldo, contra o Cruzeiro, enfim, mas o Fábio, claro, com o auxílio de um advogado, fez essa notificação extrajudicial ao Ronaldo, cobrando o pagamento de uma dívida de 20 milhões de reais, aí entre salários atrasados, aquela readequação que teve, que na época o teto foi de 150 mil, mas o restante ficou para um pagamento posterior, e um restante considerável porque o Fábio tinha um alto salário ainda em 2020. Depois ele renovou com um valor menor para 2021 e foi o último ano dele. Então ele cobra luvas, premiações, isso tudo que ficou em atraso e considera um valor de 20 milhões de reais. E a informação foi antecipada pelo Lauro Jardim, colunista do Jornal Globo. E segundo a nota do Lauro Jardim, o argumento da defesa do Fábio é que o Ronaldo, ao pagar uma pendência do mesmo valor com a FIFA para livrar o time da proibição de contratar atletas, que o Ronaldo cometeu fraude à execução e prejuízo a credores, que deveriam receber antes da entidade. Então, repito, é uma notificação extrajudicial, ainda não é uma ação na justiça. A tendência é que isso vire uma ação na justiça, mas vamos aguardar os próximos passos desta história. E aí, eu busquei conversar, ler a lei, o que diz a lei, e a lei tem um trecho que é muito claro que o pagamento dessas dívidas trabalhistas das associações, esse pagamento será feito com 20% das receitas que entrarem na SAF, a Sociedade Anônima do Futebol, dentro daquele plano de centralização das execuções para um plano de pagamento aos credores. Uma coisa que é importante, com duas pessoas que eu conversei, o entendimento foi o mesmo. Ainda não existe o plano de centralização dessas execuções, o plano aprovado, homologado pela Justiça. Então, qual fraude estaria cometendo? Sendo que o plano ainda não existe. Se não existe plano, não existe fraude. Não tem o plano para se destinar 20% das receitas para pagar cada processo que está em execução contra o Cruzeiro. Isso ainda está sendo feito, levantado, até porque o Ronaldo ainda não é dono oficialmente do Cruzeiro, ele não assinou o contrato definitivo de compra. Então, é um ponto importante, repito, com quem eu conversei me disse isso. O que eu até separei aqui, a pessoa me disse, se não há plano de execução aprovado e homologado para o Cruzeiro, não há que se falar em fraude à execução. Então, por exemplo, o Cruzeiro pagou os salários recentemente, com dinheiro que entrou para o clube. Então, isso foi pago, porque não existe esse plano ainda para destinar esses 20%. Quando ele estiver homologado, aí sim a história passa a ser diferente. Então, repito aqui, antes da homologação do plano de credores, que é o plano de execução concentrada de credores, não há fraude à execução. Então, foi o que essa pessoa me disse. E que, aquilo que eu falei, que a responsabilidade da SAF, quanto às dívidas, é repassar 20% das receitas mensais e 50% dos dividendos ou sobre o capital próprio que cabem ao Cruzeiro, à associação, como acionista. Tem um outro ponto importante também, que isso vai ser uma discussão muito grande. Por exemplo, os 400 milhões que o Ronaldo vai fazer de aporte ao longo dos 5 anos. Eu conversei com um especialista e ele me disse, eu não considero isso como receita.
que as receitas seriam um patrocínio, venda de jogador, porque o aporte será feito pelo investidor. Desse aporte já tem que tirar 20%, então é um ponto também que aí a justiça é que pode determinar. Mas sobre esse aspecto, a notificação extrajudicial do Fábio, vou repetir, o entendimento é que, não existindo o plano de centralização, por exemplo, esse plano, o que ele vai dizer? Que a cada mês, com esses 20% aqui das receitas, o pagamento vai acontecer dessa forma. Então, esse pagamento ainda não começou, porque o plano não está homologado, o plano não está pronto, não existe esse plano ainda. Então, como que você vai começar a pagar ou vai cometer uma fraude a esse pagamento, sendo que ele não existe? Qual que é o plano? Não existe o plano. Está sendo montado dentro daquilo que a equipe está trabalhando. E o Ronaldo ainda, volto a repetir, volto a frisar, ele não é dono do Cruzeiro ainda, porque não assinou o contrato definitivo de compra. E com essas pessoas que eu conversei, a seguinte expressão foi usada: a SAF não é uma lei do calote, ela é a lei para pagamento de forma parcelada das dívidas. A lei de clube-empresa, ela foi definida, foi colocada em prática para que as associações possam ter um meio para pagamento de todas aquelas dívidas, com uma condição melhor. O que a lei de clube-empresa está permitindo é a associação ter aí a SAF, a Sociedade Anônima do Futebol, receber um aporte e ao longo dos anos ficar livre dessas dívidas. E sem SAF não existe pagamento dessas dívidas. Sem SAF não é só o Fábio, são todos os outros, ninguém vai receber nada. Porque Cruzeiro Associação está naquele processo, é um clube insolvente. Então, com a SAF a história pode ser diferente. Claro que ao longo dos anos, não é um processo da noite para o dia. E vamos aguardar também, claro que muita coisa ainda vai surgir. Com essa pessoa que eu conversei, ela me disse, é uma lei nova, então há um entendimento de uma parte, há um entendimento de outra, e a justiça vai ter que definir muita coisa. Mas que ele acha também que, dependendo do que a justiça determinar em alguns processos, a situação de SAF vai ser inviável. E aí, se não tiver SAF, principalmente para esses clubes, no caso Cruzeiro, Botafogo, clubes que estão com dívidas para cima de 1 bi, aí vai ficar inviável qualquer um receber. Não é só essa questão do Fábio. Por exemplo, lá no Botafogo, e essa pessoa até me mandou um link, dizendo que aquele aporte inicial feito pelo John Textor, de 50 milhões, já tem sindicato tentando bloqueio de parte. Então, vamos ver o que a justiça vai determinar, por mais que até o Botafogo tenha uma situação diferente, porque lá já existe um plano de centralização aprovado e homologado pela justiça. Então, pode ser uma história até um pouco além dessa do Cruzeiro. Mas, claro, repito, é um assunto muito novo. Acho que é importante todo mundo, o que tiver de SAF, de artigos, de textos, explicando a lei, tentar ler a lei também, que são termos difíceis, acho que é melhor para o entendimento de todos. E vamos aguardar se essa notificação extrajudicial do Fábio vai virar uma ação na justiça e o que a justiça vai determinar. Mas repito só essa informação que eu achei importante, que realmente faz sentido. O plano de centralização das execuções do Cruzeiro ainda não está aprovado, não está homologado, não existe ainda um plano para se cometer uma fraude a este plano, sendo que ele não existe. Espero aí que tenha ficado um pouco claro, e como é um assunto complexo, e vocês viram também aí que estou gravando pela manhã, primeira coisa que eu estou fazendo, então tropecei em algumas palavras, mas espero que tenha ficado claro para todos vocês. E procurei também a parte do Fábio para tentar uma resposta, uma posição, e até o momento não se manifestaram, não responderam. Então vamos aguardar também essa situação. Tá falado, pessoal? Um abraço, até a próxima. Vamos que vamos!